Aborda mais o sistema educacional no Brasil. Enquanto professora, sinto esse impacto diretamente. O que podemos fazer para melhorar a educação hoje com essa geração? Boa pergunta. Antes da gente entrar no nosso React aqui, eu acho que o buraco é muito embaixo na educação brasileira, tá? O buraco é realmente muito embaixo, porque você não tem como mexer na educação brasileira sem boas políticas públicas. E para fazer boas políticas públicas, você tem que fazer uma intervenção muito bem pensada, porque as mesmas políticas públicas resultam em conclusões distintas dependendo do lugar. Um próprio exemplo no campo da educação é o ensino médio integral, que foi implementado em algumas escolas do país. Em alguns estados deu mais certo, como por exemplo em Pernambuco, e em alguns estados deu mais errado, né? E a gente tem dados mostrando isso, né? Por quê? Porque em alguns estados a implementação foi feita de uma forma adequada, fazendo bonificações para professores, uma implementação por clusters, com calma, pensando, treinando os profissionais. E em outros lugares foi uma implementação a Deus do Ará, né? Simplesmente, comecem aí a vir para a escola, e aí não tinha como as crianças ficar muito tempo ali, porque muitos trabalhavam, e aí não treinaram os professores, e deu uma série de problemas. Mas assim, eu vou comentar um pouco sobre esse tema que eu acho que é interessante. Eu acho que o maior problema hoje da educação do Brasil é a falta de uma cultura de coleta de dados baseadas no método científico dentro do campo pedagógico. Infelizmente, o universo da pedagogia do Brasil é muito pseudocientífico, e os professores, produtores de conteúdo acadêmico, eles acabam negligenciando as boas práticas em ciência para conseguir fazer estudos que estabeleçam relação entre causa e efeito para determinar qual é a melhor intervenção educacional para melhorar tanto a adesão dos alunos, quanto, e principalmente, que é a grande dor de todo professor, reduzir a indisciplina. Então, quando a gente tem uma filosofia educacional que se traduz nos programas de desenvolvimento educacional do governo há mais de décadas, que é pautada principalmente pelo construto chamado de construtivismo, que aqui é difícil definir, tem vários autores, e aí tem construtivistas que não se acham construtivistas, mesmo sendo construtivistas. É um debate bem complexo, mas que basicamente é hostil à lógica instrucional. Ou seja, você tem que colocar a criança sentada num nível de hierarquia professoral, o professor passar o conteúdo para essa criança, para esse adolescente. Em termos de instrução, essa criança aprende aquilo, e se ela tem comportamentos inadequados ou indesejáveis na sala de aula, ela tem que ser punida com algum tipo de mecanismo, não punida, né, com a paulada, né, com tapa, mas tem que ter uma hierarquia de punições, né, usando principalmente um sistema chamado de PBIS, que você cria hierarquias dentro de uma escola, onde você dá orientações. Quem não respeitou esse nível 1 vai para o nível 2, onde você tem uma série de intervenções específicas, e no nível 3, aí sim, comportamento problema, fazendo, sei lá, uma análise funcional do problema. A gente não tem isso nas nossas escolas, né, e na educação brasileira. E ela é uma educação muito solta em termos de práticas orientadas pela ciência. E isso é muito produto de uma cultura organizada em torno desse construto chamado construtivismo, que é principalmente de escolas como escolas do Piaget, escola do Vygotsky, que faz com que você tenha, né, existem algumas características que a gente possa usar para definir o construtivismo, mas basicamente seria o aluno interagir junto à produção do conhecimento e ser mudado pelo conceito que ele produziu, e aí produzir de novo no mundo e ser alterado para o mundo, e alterado aquilo, e fazendo uma espiral de obtenção de conhecimento. E aí varia um pouco do Piaget e do Vygotsky, onde que está o início, né? Se é fora ou se é dentro. Mas principalmente pela hostilidade à instrução, né? E isso é muito difícil. É PBI, é com I,
PBIS, né? Que é Positive Behavior Interventions and Support. É o que há hoje de melhor evidência para você reduzir comportamentos inadequados, principalmente em disciplina, né? Nas escolas. E em disciplina nas escolas é o que os professores apontam como a coisa mais complicada que eles têm que lidar. Todo professor que você pergunta, o que você gostaria de mudar na escola? Melhorar na escola? Eu queria que os alunos fossem mais disciplinados. E aí quando você pergunta para um professor o que ele aprendeu na graduação dele para lidar com a indisciplina dos alunos, ele não aprendeu nada. Então, sei lá, cara, é tipo um cardiologista não saber como é que funciona o batimento de um coração. O buraco é muito embaixo, né? O buraco é muito embaixo. E se você fala isso em algum lugar, né? Aqui o Marcos disse aqui, ó. Se você fala isso em algum lugar, em alguma produção de conteúdo acadêmico, nessa área, em algum curso de pedagogia, vão chamar você de neoliberal, vão chamar você de extrema-direita, vão chamar você de imperialista, você quer fazer uma colonização da educação. Então, cara, é um negócio assim que é muito difícil, velho. Puta, assim, realmente é muito difícil. Aí tem os sistemas de aprovação automática para conseguir, né, subir a nota do IDEB. Aí essa galera que faz essa aprovação automática lá na frente, os alunos que são aprovados automaticamente, ou seja, passaram de ano sem saber as paradas, lá na frente eles vão dar aula, né? E aí vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com a matemática. A matemática, por muitos anos, né, sei lá, 30, 40 anos atrás, a tabuada foi hostilizada, né? A gente não pode exigir que o aluno decore a tabuada, ele tem que aprender a tabuada, as multiplicações e etc., dentro de um comportamento contextualmente relevante, né? Ou seja, você conta uma historinha do Joãozinho com as maçãs, e aí o Joãozinho com as maçãs multiplicou as maçãs, aí ele aprendeu o que é multiplicação. Você não pode exigir a decoreba do aluno, porque, sei lá, é pegar pesado, sei lá. E aí o que acontece? O que aconteceu? O que aconteceu? Vários professores foram formados nesse sistema, né? Aprenderam matemática sem decorar a tabuada. Aí eles viraram professores, aí ensinam alunos, já viraram professor sem saber direito matemática, sem saber a lógica da matemática. Por isso que hoje o Brasil é um dos, acho que é o penúltimo, né, país do mundo, salvo engano, perde só para as Filipinas. Olha aí, ó, estamos na frente das Filipinas, em matemática. Você vai pedir para uma pessoa aí contar um troco, ele não sabe fazer juros compostos. Aí os bancões vão lá e enrabam a pessoa com juros compostos, a pessoa pede R$200 emprestada no banco, 4 meses depois está pagando R$200 por mês dos R$200 que ela pediu emprestado, porque ela não sabe de juros compostos, não entendeu nada da vida matemática, né? Então, cara, um buraco muito difícil, velho, assim, realmente aí você tem desvalorização de professor, o que já desinteressa a profissão para muita gente. É realmente assim, cara, é muito difícil mesmo, né? E as causas da indisciplina, mas a educação não tem fórmula, mas não é uma fórmula, Mariana. O PBIS não é uma fórmula, entendeu? É um programa que leva em consideração o contexto e os valores da comunidade. E você não tem como lidar, você vai lidar nas causas da disciplina como? Não tem como a gente viver na casa dos pais e da mãe, né? Muitos pais e mães, inclusive, nem ficam em casa o dia todo porque tem que trabalhar e não conseguem passar essa educação para as crianças. Então a gente tem que ter algum tipo de dispositivo na escola que reduza disciplina na escola, né? E a gente tem essas ferramentas. A gente tem essas ferramentas validadas cientificamente, só que a gente não usa, né? Porque não tem esse debate. Você levanta esse debate em algum lugar, você é neoliberal, fascistoide, nazista e qualquer outro ista e taxista, cientista, positivista, sei lá o que mais aí, qualquer palavrão aí que você quiser botar, é o que vão te chamar se um dia você levantar esse debate em qualquer reunião de pedagogos.